osteoclasto. E ainda a gente tem a osteoprogenitor. Vamos por partes, então, para a gente entender cada uma delas. O que está dizendo ali no slide a respeito dos osteoclastos? Osteoblastos, perdão. São células jovens. Aí eu acabei colocando aqui uma característica da célula, só para vocês imaginarem ela. Então, são células jovens, cuboides, então é um conjunto de células, digamos que... Bom, cuboide em formato de cubo, né? Então é um monte de célula que vai estar mais ou menos assim. Isso dentro lá do osso, formando uma parede de tijolos, digamos assim. Aí, claro, né? O núcleo dentro da célula. E aí, o que está dizendo? Intensamente ativos. Então, esses osteoblastos são as células jovens e que são ativas. Elas estão o tempo todo produzindo novas células, produzindo substâncias necessárias para os ossos serem rígidos, para os ossos poderem produzir a medula óssea e para os ossos sempre poderem ter o periósteo saudável lá. E aí está dizendo ali. São responsáveis pela síntese de fibras colágenas e a substância fundamental, que eu coloquei ali no slide anterior. Então, colágeno e a substância fundamental, cálcio, potássio, sódio, enfim, os outros sais minerais que a gente vai ter. Localiza-se sempre na superfície óssea, lado a lado, lembrando um epitélio de revestimento, que é isso daqui. Então, está do lado de fora, digamos assim, do osso. Essa parede de células jovens, sempre produzindo substâncias para o interior do osso, digamos assim. Possuem prolongamentos que se prendem aos osteoblastos vizinhos, formando os canalículos que irradiam a partir das lacunas. Mais ou menos aquilo ali está querendo dizer que todas elas são conectadas entre elas e elas formam uma rede de conexão entre todas essas células se comunicam. E como todas elas são altamente ativas, elas estão sempre produzindo cálcio e absorvendo essa substância fundamental ali. Os canalículos estabelecem vias por onde passam nutrientes metabólicos entre os vasos sanguíneos e os osteócitos. Então, como o osso ele é muito irrigado, eu vou fazer um desenho aqui. Faz de conta, tá? Só para vocês terem uma noção, para vocês mais ou menos imaginarem como é que eu posso fazer aqui. Faz de conta que isso é um osso, tá? Isso aqui é a parte de cima do osso. E aí aqui nessa beiradinha aqui tem aquele monte de célula ali. Esse monte de célula, ele tem essas lacunas aí que está dizendo ali, esses canais. Então, todas as células elas estão conectadas entre elas, produzindo as substâncias que a gente precisa. E como o osso ele é bastante irrigado, é como se por fora do osso a gente tivesse um monte de vasos sanguíneos. O que acontece? Os nutrientes que vêm do sangue, eles entram dentro dessas células, e aí essas células passam esse nutriente adiante. Tá dando para entender? Oi? Seria uma forma de alimentar? Isso, exatamente, uma forma de alimentar a célula. Só que nessa primeira etapa aqui, aquelas células, os osteoblastos, eles ainda são células jovens, eles ainda não estão duros. Por quê? Porque eles estão fazendo o quê? Absorvendo nutriente, produzindo substância e jogando para dentro do osso. Quando esse osteoblasto fica maduro, quando ele produz todos os nutrientes, quando ele produz todo o colágeno, os sais minerais que ele consegue absorver, ele vai se transformar, então, em osteócito. Como se ele tivesse um grau, digamos assim, para dentro da nossa célula, do nosso osso. E aí, ele vai fazer o quê? A gente diz que são células maduras, achatadas e menos ativas.
Achatada porque daí conforme o cálcio vai sendo absorvido, ele vai ficando mais pesado. E aí ele achata, as células vão cada vez ficando uma mais presa na outra, e aí o osso fica duro. Estão localizados nas lacunas da matriz óssea, recebem nutrição de vasos sanguíneos através dos canalículos, são essenciais para a manutenção da matriz óssea e a sua morte leva à reabsorção. Como as nossas células. Então, ele tinha aquele monte de célula ativa que estava sempre se reproduzindo, sempre absorvendo nutriente, ficou mais achatado e aí deu ao osso essa rigidez, essa dureza. Mas essa célula aqui, o osso, ele também, a matriz óssea, ela está sempre em constante renovação. Por quê? Porque a gente está sempre produzindo novas células sanguíneas. Então, essa célula aqui nunca pode ficar velha. O que acontece? Quando ela chega numa certa idade, digamos assim, que o organismo acha que não precisa mais dela, ela vai fazer o quê? Ela vai ser reabsorvida. Então, o organismo nunca vai perder essa célula. O organismo absorve essa célula, por quê? Porque essa anterior aqui está sempre produzindo novas células. Então, a matriz óssea, os nossos ossos, apesar de não parecer, dentro dele, ele está em constante renovação também, porque as células elas não podem nunca ficar velhas demais, porque senão ela perde a função. Tá dando para acompanhar? Funciona como um ciclo? Isso, exatamente. E aí temos o terceiro tipo de célula, o chamado osteoclasto. E aí está dizendo o que aí? Células grandes, ramificadas, com partes dilatadas que contêm de 6 a 50 núcleos. São móveis e não se dividem. Derivam dos monócitos circundantes do sangue que atravessam a parede dos ossos e fazem parte do processo de reabsorção e remodelação do tecido ósseo. Então, este osteoclasto, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver essa célula velha que a gente tinha aqui, velha, digamos assim, passou do período lá, e ao mesmo tempo, se a gente precisar, ou se a gente quebrar um osso, se a gente se machucar, se tiver alguma lesão óssea, é a célula responsável, então, pela regeneração. Depois ali no caderno ali eu fiz também um passo a passo, um resuminho, que nem eu fiz ali. Então a gente pode dizer que os osteoclastos são células responsáveis pela regeneração e pela reabsorção de matriz óssea. Quando ela fica velha, ele absorve e aí o organismo se encarrega ali de destruir e utilizar os nutrientes que sobraram ali. Bom, e aí a gente tem esse outro quarto tipo de célula aqui, a chamada osteoprogenitora. Dá para, pelo prefixo, ou pelo sufixo aqui, ó, progenitor, o que remete a vocês? Quem faz, né? Um genitor, não é uma pessoa que dá origem. É um progenitor, como um pai, como uma mãe. Isso, exatamente isso. E aí o que está dizendo ali a respeito das osteoprogenitoras? São células pequenas, fusiformes, não fazem parte do processo de reabsorção, estão localizadas na camada profunda do periósteo. Então, depois eu faço um desenho para vocês mais ou menos imaginarem como que é esse periósteo. Tá? Ela vai estar sempre em regiões bem vascularizadas, são estimuladas a se proliferar, dando origem aos osteoblastos. Possuem capacidade de autorrenovação, assegurando a persistência de um estoque de células osteogênicas para o crescimento e reparo dos ossos. Então, as células osteoprogenitoras são as células responsáveis por produzir os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então, são as células responsáveis por produzir e e fazer com que as outras células continuem sempre saudáveis, sempre ativas dentro do nosso sistema ósseo. Tem um slide que eu mais ou menos resumi também aqui para vocês. Ó. Então, a gente tem ali os osteoblastos, que são aquelas células jovens, que são essas aqui, que vão estar em formação.
Os osteócitos, que são as células adultas. Bom dia. São as células adultas, responsáveis aí, então, principalmente pelo processo de formação de novas células sanguíneas. Os osteoclastos fazem a remoção do tecido ósseo, então aquela parte de reabsorção ou ainda entra naquela parte de regeneração. E aí tem esse outro aqui que eu acabei não falando. Então, se vocês não quiserem se atentar tanto a eles, não tem problema. O osteoclasto é só uma membrana que envolve. É só o nome da membrana que envolve. Tá? É como se fosse... A laranja não tem uma casca? Certo? É como se a casca dos osteócitos, que são aquelas células jovens, se chamasse osteoclasto. Mas também não se preocupem, tá? Tem essa célula jovem aqui, é como se tivesse uma membrana ao redor dela aqui. Eu vou apagar aqui no quadro e daí eu passo também a parte do resumo que eu fiz ali para vocês com relação a essas células aqui. Tá bom? Professor. Pois não. Na dúvida, né? Porque você falou que os osteoclastos, elas são células jovens, mas aqui no slide você colocou outra coisa. Sim, sobre osteoblastos. É que são osteoblastos e osteoclastos. É a mesma célula? Não são a mesma. Cada uma tem uma função diferente. Professor. Oi? Oi? Pode Então, falar. eu estava escrevendo as funções deles no que a câmera não pegou ali. Sustentação, proteção, reserva de o quê? Cálcio. A câmera não pegou. Reserva de, na parte das funções. Reserva de cálcio. Peraí, tá falhando a voz. Como? Reserva de cálcio. Reserva de cálcio? Isso. E apoio para músculo, é isso? Isso. E alojamento Pegou apoio para músculo. Tá bom, obrigada. Oi? Ô, professor, Sim. as osteoprogenitoras são as que formam as células das outras ali que tinha falado em cima? Isso, exatamente. Exatamente. Ó, falando ali, agora, deixa eu só retornar um pouquinho aqui. Daí, se vocês quiserem marcar no slide, no caderno, enfim, como vocês acharem melhor. Está dizendo aqui, ó, que a matriz óssea ela tem substância orgânica e ela tem substância inorgânica. Então, lembrem que a matriz óssea é a parte rígida, a parte dura dos ossos. Que é essa matriz extracelular. É as células que formam os ossos. Está dizendo ali, então, que ela vai ter a orgânica. Prof, o que está escrito ali no título? Matriz extracelular. Ok. Essa orgânica, então, vai ser rica em colágeno. E se faltar colágeno para os ossos também ficam frágeis. Eles também ficam quebradiços. Então, a gente até pode colocar aqui. Então, dá para entender assim, matriz óssea, a substância orgânica é composta por colágeno e a falta do colágeno... Vou até marcar aqui. Peraí. Professor, tem diferença do colágeno dos ossos e o colágeno da pele? Não tem diferença. É o mesmo? É o mesmo processo de formação. Tanto que, por exemplo, a gelatina que a gente come, né, são as articulações dos animais, boi, enfim, trituradas. Mas então por que o tipo 1 e 2? É o da galinha que estão fazendo, né? Isso. O tipo é a maneira como ela é formada e a resistência que as fibras têm. Então, tem a fibra do tipo 1, ela é mais resistente, que forma o colágeno dos ossos.
E o colágeno do tipo 2 ele é menos resistente que o colágeno que a gente tem na pele, por exemplo. Tá? Alguém já cozinhou assim, fez aquela, sei lá, fez uma sopa, cozinhou mandioca com carne, assim. Cozinhou tudo junto. O que acontece na panela quando esfria? Esfria, cria uma camada de gordura, e em cima da camada de gordura não cria uma camada, parece uma gelatina? Isso. Então, isso é o colágeno dos ossos que saiu. Então, aquilo, se você comer, faz bem para o teu organismo, né? Vai fazer bem para a pele, vai fazer bem para os ossos, porque você está repondo o colágeno. Tem gente que cozinha, Isso. fritura, congela e depois come. Isso. A gente come isso através da gelatina. Tanto que quem é, por exemplo, vegetariano, quem é vegano, não consome gelatina. Por quê? Porque a gelatina é esse produto feito de animais. Mas aí é uma mente aí, pra ver se não estava dormindo. Chiclete também. Isso, exatamente. Então, sua falta deixa... os ossos frágeis. Pois não? Tutano? Tutano é a gordura do osso. Tutano é a medula óssea. Tutano é de onde sai, é de onde as células produzem o sangue. Tutano é onde teria bastante, né, professor? Oi? Mocotó. Isso. Mocotó, tutano, caracu, é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? É só sinônimos. Ah, entendi. E aí a gente tem a substância inorgânica. Que aí vai ser o cálcio e o fósforo. E que na sua falta É o cálcio e o quê? fósforo. Deixa os ossos moles, digamos assim. Oi? O fósforo, ele é uma substância química, um sal mineral, que o nosso organismo precisa absorver para quando combinado cálcio e fósforo, deixar os ossos duros. Tá? Então, a matriz óssea ou a matriz extracelular, ela vai ser composta, né? 95% ela vai ser orgânica e 5% ela vai ser inorgânica. Sem cálcio, os ossos ficam frágeis e sem cálcio e fósforo, deixa os ossos moles, digamos assim, tá? Porque daí o que acontece? Tem colágeno, porque o colágeno é aquela fibra elástica, mas sem o cálcio e fósforo, ele fica maleável, digamos assim. Sabe aqueles lápis que existia um surto coletivo daqueles lápis mole? Começava a usar, no início da aula ele funcionava. 5 minutos depois a ponta esquentava o teu dedo, ficava torto, né? Não dava para escrever. E faz sentido que os antigos falavam que normalmente a criança tinha os óculos mais fracos do que a mais velha. Ou não faz sentido? Faz e não faz sentido. Depende em qual sentido. Se for no sentido de crescimento, tá certo. Por quê? Porque daí, como os ossos deles são menores, o nosso osso ele sempre vai crescer nessas extremidades aqui, ó. Então, quando a gente é criança, a gente está sempre crescendo. Então, a gente vai ter nessa extremidade aqui, digamos, que no meu caso aqui é calcificado, na criança vai ser um tanto assim, uma cartilagem bem dura. E aí essa cartilagem vai crescendo e com o tempo ela vai calcificando. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que sim, que é mais frágil. Mas, não que quebra mais fácil. Mais mole o osso.
Se a gente for pensar também aí, não está errado, porque daí o osso no início, o osso ele cresce primeiro a parte mole dele, né, que são as cartilagens. Então as cartilagens vão crescendo, é como se isso daqui fosse um osso. Cresce uma grande quantia de cartilagem, e aí essa cartilagem vai ficando dura ao longo dos anos. Aí ela ficou dura nessa altura, cresce mais um pouco de cartilagem, e ela vai ficando dura. Então é nesse sentido, então o osso ele sempre cresce das extremidades, então ele sempre vai crescer assim. Então, se a gente for pensar nesse sentido de mais frágil, de mais mole, não está errado, tá? Mas no sentido de proteção, sustentação, funciona igual. Então, isso aí não tem nada a ver com o negócio da flexibilidade. Do quê? Da sensibilidade? Da flexibilidade? Não, no caso, os ossos não. Aí o que influencia na flexibilidade são as articulações, tá? Aí a gente vai ter aqui as células, que são aquelas 3 ali que eu falei para vocês. O chamado, então, osteoblasto. A gente vai ter Vamos fazer assim, ó. O osteoblasto produz matriz óssea. Aí a gente até pode pôr aqui, entre parênteses, jovens. Depois que o osteoblasto produziu a matriz óssea e deixa de ser jovem, ele se transforma naquele segundo tipo de célula, o osteócito. O osteócito, ele continua produzindo matriz óssea também, só que a diferença é que é menos ativa. E aí, a gente bota entre parênteses aqui, adultas, as células adultas. A gente pode fazer mais ou menos uma analogia com adulto e criança, né? A criança, o osteoblasto, que são as células jovens, tem uma energia que não acaba nunca. O adulto não. O adulto já é mais cansado, né? Porque, enfim, tem todas as outras questões. Então, o osteoblasto e o osteócito produzem matriz óssea. O que é produzir matriz óssea? É produzir a substância orgânica e inorgânica, como colágeno, cálcio, fósforo. Só que o osteoblasto, por ser jovem, ele é muito ativo, produz muito. Enquanto o osteócito, que também produz substância orgânica e inorgânica, ele é menos ativo porque é uma célula já adulta. E aí, por último, o outro tipo de célula são os osteoclastos. Que ele vai fazer o quê? Ele reabsorve a matriz óssea. E aí ele também participa do processo de regeneração. Você escrito osteócito menos o quê? Menos ativa. Tá bom. Aí aquela pessoa que come, essas pessoas que comem aquele caracu, né? Ela tem mais cálcio, né? Uma coisa assim. Então, a gente pode dizer... Aquelas que comem aquela língua de boi. Oba.
A língua de boi É músculo, né? é músculo, isso, aí é músculo, aí não influencia nesse processo, porque é diferente. Tá? É igual, por exemplo, o que eu posso dar de exemplo de, não necessariamente o osso, né, mas a rabada. Sabe? O rabo do boi lá, algumas pessoas comem, né? Já comeram? Alguém já comeu aqui alguma vez? Não. É ossinho por ossinho, e ao redor do ossinho tem a carne, mas parece que tem uma gordurinha, uma gelatina, assim, um negócio bem molinho ao redor. Aquilo Dobradinha parece que são do bastante coladinho. A dobradinha,
interno. Então, eu posso dar o exemplo aqui do periósteo, eu posso dar o exemplo do perimísio, eu posso dar o exemplo do pericárdio, que são os ossos. Lá, o pericárdio, por exemplo, o revestimento externo do coração. Se eu falar de endocárdio, eu estou falando do revestimento interno de dentro do coração. Então, se vocês lembrarem sempre desses prefixos, peri, revestimento externo, endo, revestimento interno, a palavra que vai vir seguinte vai dizer de onde é aquele revestimento. Então, periósteo, endósteo, revestimento de dentro do osso. Periósteo, revestimento externo do osso. Endocárdio, revestimento interno do coração. Pericárdio, revestimento externo do coração. Tá? Então a gente vai utilizar bastante esses prefixos aqui antes da palavra. E aí está dizendo o que aqui com relação a esses revestimentos dos ossos. Só ver o horário aqui, mas eu acho que a gente está... Está dizendo o seguinte, os tecidos primeiro, os revestimentos. Todos os ossos apresentam superfícies revestidas. Então, tanto a superfície de dentro quanto a superfície de fora vai estar revestida. Esses revestimentos são membranas conjuntivas constituídas por células osteogênicas ou osteoprogenitoras, igual que a gente viu, que dão origem a outras células ósseas, essenciais para a manutenção do tecido. E aí o periósteo. Está dizendo, membrana externa vascularizada, constituída por tecido conjuntivo denso, fibroso. Envolve os ossos por completo, exceto nas superfícies articulares dos ossos, onde há inserção de tendões e ligamentos. Como que o periósteo vai funcionar? Além dele ter essas células osteoprogenitoras ali, para dar origem a osteoblasto, osteócito, osteoclasto, ele vai dar também para os nossos ossos uma proteção extra, digamos assim. Então, se eu pegar essa garrafa aqui, ela é de plástico. Só que esse plástico aqui, ele quebra em algum momento. Se eu torcer, se eu forçar, ele vai quebrar, certo? Só que se eu derrubar a garrafa no chão, ela não vai quebrar. Então, o osso é mais ou menos assim. Se eu cair, meu osso não quebra, só de eu cair, pensando, né? Depende da posição, né? Isso, pois é. Pensando, eu estou em pé, tropecei e caí. E eu estou saudável, com todas as minhas substâncias orgânicas e inorgânicas, enfim. Se eu estiver saudável, cair, não vai acontecer nada, meu osso não vai quebrar, porque o periósteo não permite. Agora, se o meu osso não tivesse periósteo, é como eu derrubar um copo de vidro no chão, né? O copo está aqui, eu largo o copo vai se espatifar. Então, o periósteo também tem essa função. Além de revestir, dá essa proteção, deixar o osso ainda mais resistente. E o endósteo também é uma membrana interna vascularizada, tem a camada de células osteogênicas, revestindo as cavidades dos ossos esponjosos, e ele vai ter medula e canais. Aí eu coloquei o nome dos canais ali. Esses canais, a gente precisa desses canais, tanto de Havers quanto de Volkmann, porque dentro do osso vai passar os nervos e dentro do osso vai passar os vasos sanguíneos. Então, o sangue que a gente produziu dentro do osso precisa sair e o sistema nervoso também passa lá por dentro do nosso sistema ósseo. Esse periósteo aí, no caso, se a bicha ali, uma pessoa, não sei se o animal também tem, né? Sim, tem. Tipo, quando a gente consegue, né? A gente não consegue ver porque ele é uma membrana bem fina. E ele está colado, assim. Então... vai fazer e no osso ali, enquanto o nosso parece bem praticamente colado, a gente vai tirar uma pele bem fina, uma película. Olha, não é uma proteção, né? Eu nunca parei para prestar atenção no osso de galinha, assim, dessa película, assim.
talvez eu até possa fazer para ver se essa película é. Às vezes é algum tecido, às vezes é alguma coisa do próprio osso, a própria carne, né? Aham. Mas é Tem muito... hormônio, tem umas que tem entre a pele e a carne, parece que é um hormônio, aquele líquido ali, sabe? Aham. Deve ser isso. Então, aí a gente teria que pegar, tipo, sei lá, minha mãe estiver cozinhando um dia e falar, deixa eu ver esse osso aí, vamos ver o que é isso, sabe? Eu sei que na carne, no músculo, a gente tem uma fáscia muscular. E aí, às vezes, no músculo, quando a gente vai cozinhar carne, tem uma pelezinha que a gente tem que tirar, porque se não tirar aquela pele de cima da carne, ela cozinha e fica super dura, né? Então, isso é o perinísio, que é o revestimento lá do músculo. Então, esse no músculo eu sei que a gente consegue ver. Às vezes mais grosso, às vezes mais fino. Na carne, sim. Mas no osso, daí, eu não... No osso pode ser esse mesmo revestimento que você está falando. Isso. Deixa eu ir adiante aqui. Bom, aí nessas imagens aqui, está mostrando para vocês a questão ali dos canais de Havers e de Volkmann, que são os canais onde passa o sistema nervoso, ou os canais onde o sangue vai sair de dentro do osso, como eu falei. Aqui nesse desenho, né, a gente consegue ver o periósteo bem mais detalhado. Então, essa película aqui que eu falei para vocês é esse periósteo. Só que se a gente pegar um osso, a gente não consegue ver, tá? Porque ela é muito fina. Então, esse periósteo é o que está dando, então, o revestimento, aquela proteção extra. Essa parte de dentro aqui, né, a medula óssea amarela, é o tal do caracu, tutano lá que vocês conhecem, a gordura de dentro do osso, e é aqui onde a gente vai ter as células tronco lá que eu falei para vocês, que vão produzir ou glóbulo vermelho, ou glóbulo branco, ou plaqueta. Além disso, o osso ele não vai ser totalmente compacto. Então, dentro do osso a gente vai ter duas substâncias. A substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. O esponjosa lembra uma esponja porque ele tem vários canais, vários canalículas, digamos assim. Ele é todo furadinho. E a substância óssea compacta é aquela matriz óssea. Vejo se a atividade está impressa lá no escritório. Bom, então, vamos ver essa parte do periósteo aqui. Então, a gente pode dizer que é um revestimento externo dos ossos rico em células
osteoprogenitoras. Professor, o que está escrito ali? Rico em células? Osteoprogenitoras. Obrigada. Nada. Não mais, não. Você tá comigo.